Fala aí, galera, beleza? Vamos lá, olha a pergunta do nosso amigo, do Samuel, perguntando sobre a Space Cross ano 2012, mas principalmente, né, citando o motor EA111 e perguntando se é bom ou se é ruim. Eu já falei sobre essa diferença algumas vezes, tá, em vídeos, mas vou fazer aqui uma parte mais completa. Vamos entender, tá? Aonde o EA111 é um problema e aonde ele não é. E claro, tá? Vamos falar um pouquinho também da Space Cross, desse modelo 2012. Vou falar também de um outro modelo, de um outro carro que concorre também com a Space Cross, que é uma opção, digamos assim. Enfim, vamos bater um papo a respeito para tirar todas essas dúvidas, beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo motor, né, que é a maior dúvida do nosso amigo, o motor EA111. Aonde está o problema? O problema está no motor 1.0 EA111 da geração 5. Ali mais ou menos, tá? 2009, 2010, um pouco de 2011 também, no Gol, no Fox, enfim, vários carros da Volkswagen com essa motorização. Repito, 1.0 motor EA111 da geração 5. Aí sim tem problemas já relatados, enfim, já muito sabido no Brasil. Grandes portais já fizeram reportagens sobre esse motor, sobre a falta de lubrificação do motor 1.0 EA111 da geração 5. Inclusive tem uma reportagem bem completa na Quatro Rodas. Se vocês tiverem interesse em ler, procura lá no portal da Quatro Rodas, que tem uma reportagem bem legal nesse sentido. Quando a gente pensa no EA111 1.6, não tem esses problemas, tá, pessoal? Não tem essa falha crônica de falta de lubrificação. Temos que ficar ligados em outras coisas, porém como forma de manutenção. Mas esse problema de falta de lubrificação não vai ter, tá? Aqui, ó, separei esse primeiro carro aqui, uma Space Cross, ano 2012, né? Como o nosso amigo perguntou. Tá com 98 mil quilômetros rodados, câmbio manual. Outro detalhe, esquece câmbio iMotion, tá? Em qualquer um desses carros da Volkswagen, não vale a pena, não é prazeroso de dirigir, dá problema pra caramba, a manutenção é cara, não vale a pena. Se tiver que pensar nesses carros, tem que pensar no câmbio manual. Aí sim é top, tá? É um câmbio MQ200, um câmbio com engates curtos, um câmbio rápido, tá? Ajuda muito o motor a desenvolver bem. Todo mundo sabe disso, né? Que tem alguns carros da Volkswagen, como é o caso da Space Cross também, como é o caso do Gol, por exemplo, 1.6, pô, anda pra caramba com motor pequeno, porque o câmbio também ajuda a extrair bem desse motor, tá? Então tem que ser câmbio manual. Repito, esquece câmbio iMotion, tá? Nesse caso aqui, essa Space Cross está por 41.900, não é o valor da FIP, tá, pessoal? A FIP é um pouquinho acima. A FIP desse carro aqui é 39.983. Tem carros anunciados por 48 mil, quer dizer, então tem que garimpar, pesquisar. É normal pagar, né, num carro bom, pagar um pouquinho acima da FIP, como é o caso aqui, 41.900, tá um valor ok, aceitável, tá? Claro, tem que olhar o carro, olhar tudo, mas o valor está dentro da normalidade. Deixa eu abrir aqui. O que muda, pessoal? Assim, tem a Space Fox, tem Cross Fox e tem agora não, né? Também tem a Space Cross. Vai mudar alguns apliques aqui para poder dar um ar de aventureiro para ela, né? Esses apliques pretos do para-choque, em volta aqui da roda, frisos, enfim, REC. Tem essa parte mais para poder trazer uma sensação de aventureiro, um carro mais alto, um carro com essa sensação, tá? Mas, como eu falei, esse motor 1.6 muito confiável, tá? São 104 cavalos com 15,6 de torque, quer dizer, um carro que é esperto, tá? Esse torque, ele vem em baixa, tá, pessoal? A partir de 2.500 RPM já está entregando esse torque. O que isso quer dizer? É um carro que ele anda bem de baixa. Então, para o uso do dia a dia, para o uso na cidade, é um carro esperto, tá? Você não vai ter dificuldade em arrancar com o carro, em sair, por exemplo, uma saída de sinal, uma entrada de curva que você precisa de um pouco de aceleração, enfim, quebra-molas, que você tem um torque de baixa. É um carro que responde bem, tá? Aí alguns apliques, né, que deixam o carro, no meu modo de ver, deixa o carro bonito, tá? Eu acho mais bonito a Space Cross do que a Space Fox. Eu também separei uma Space Fox aqui para vocês verem. Mas enfim, eu acho um carro mais bonito na parte de design, né? Esse estribo lateral, enfim. E um carro que chama atenção pela robustez mecânica, como eu falei, e principalmente pelo espaço interno, tá? Um carro com muito espaço interno. Aqui dentro, como todo Volkswagen, tá? Aquele excesso de plástico que a gente já conhece, enfim, faz barulho interno também, como todos os outros carros, inclusive de outras marcas também, tá, pessoal? Isso aí
essa parte de barulho interno para carros de entrada é uma coisa, infelizmente, mas é uma coisa normal, tá? Aqui, como eu falei, ó, câmbio manual MQ200, esquece câmbio automatizado, que não vale a pena, nem da Volkswagen nem de outras marcas, tá? Automatizado, desses comuns aí, iMotion, EasyA, Dualogic, esquece esses câmbios que não vale a pena não, tá? Um volante com algumas funções aqui de áudio, enfim, coisas simples, mas que deixa o carro agradável também, tá? Os bancos são bonitos, não é aquele banco que abraça totalmente o motorista para deixar como se aquela sensação de esportividade, não, mas tem um certo conforto, digamos assim. Não é um carro ruim, não, tá? Atrás aqui, bastante espaço interno, carro para família, né? Enfim, um carro um pouco maior. Porta-malas de 430 litros. Nesse anúncio aqui, o rapaz não botou a foto do porta-malas. E aqui pro lado, ó, como opção, eu também separei aqui essa Space Fox. A Space Fox, ela é um pouco mais barata do que a Space Cross, tá? Não vai ter esses apliques, esse aspecto aventureiro, digamos assim, mas você consegue comprar um carro um pouquinho mais barato. Essa aqui está por R$ 39.900. Em relação à FIP acontece a mesma coisa, tá? A FIP é um pouquinho abaixo, ó. A FIP é 38.329. Quer dizer, então você consegue comprar um carro aí na faixa de 40 mil também, como acontece com a Space Cross, também em 2012. E como eu falei, tá vendo? É um carro já totalmente pintado, né? Sem aqueles frisos pretos, sem aquele aspecto aventureiro, digamos assim. O interior, o volante dessa aqui no caso não tem, né, as funcionalidades da outra. Câmbio, como eu falei também, tem que ser manual, esquece automático, tá? Mas aqui só uma outra opção para vocês pensarem em relação à Space Cross, tá? Agora vamos lá, o que a gente tem que tomar de cuidado quando a gente pensa nesse motor EA 1.6, o EA 111? A gente tem que ficar muito ligado em desgaste do comando de válvula, uma coisa um pouco comum, tá? Mas tem que ficar vendo essa manutenção sempre. Tem que ver a manutenção da parte de arrefecimento desses carros, tá, pessoal? Costuma rachar ali, enfim, acaba vazando água. Algumas pessoas não prestam atenção nisso, acaba fervendo esse carro e fundindo esse motor. Então, essa manutenção ali da parte de arrefecimento, cavalete, enfim, tem que ficar muito atento para isso, para poder você não ter um problema, tá? Faça a substituição, né, do fluido a cada 2 anos certinho, faça essa manutenção, não fique usando água de torneira, de bica, porque você vai acabar tendo um problema sério com esse carro, tá? Então, se você ficar ligado nessa manutenção, você não vai ter grandes problemas, tá bom? Então, assim, essa é o principal item para você ficar ligado. Claro, existem também alguns relatos, né, de bobina rachando com uma certa antecedência, digamos assim, do que deveria, mas são manutenções simples também, baratas de fazer, algum vazamentozinho ou outro de junta ali, mas é muito tranquilo manter, tá? É um carro que tem essa confiabilidade mecânica e quando o câmbio é o MQ200, o manual também é uma confiabilidade também de câmbio muito bom. Em relação ao consumo, em média, eu costumo dizer que ela vai fazer em torno de 8 km com 1 litro de gasolina na cidade e 12 na estrada. Quando eu falo isso, a galera que tem Space Fox, Space Cross, alguns vêm me corrigindo, né, xingando, falando que conseguem chegar a 10 km com 1 litro com gasolina na cidade, que conseguem fazer médias de 14, 15 com gasolina na estrada. E consegue, tá, pessoal? Se você dirigir de boa, dirigir devagar, sem grandes emoções, digamos assim, vocês conseguem uma média melhor do que essa de 8 na cidade e 12 na estrada. Aí depende muito da forma de dirigir, tá? Agora, uma outra opção também que eu separei aqui, de repente, eu não quero a Space Cross e não quero a Space Fox. O que eu posso comprar nessa faixa também, tá? Eu separei aqui uma Palio Adventure também ano 2012, tá? Por R$ 39.900. Também está um pouquinho acima da FIP, se eu não me engano. Quer ver? Vamos ver a FIP quanto é. 36.967, quer dizer, quase 37 mil. Está um pouquinho acima da FIP também, normal, pelo estado do carro. Quando os carros estão melhores mesmo, eles também sobem um pouquinho esse valor, tá bom? Essa aqui também é 2012. Motor é torque, né? 1.8, já muda um pouco, são 132 cavalos com 18,9 de torque. Mas também muda em relação àquele motor da Volkswagen, 1.6 EA111. Por quê? O torque do EA111, ele é menor, 15.6.
só que ele chega em 2.500 RPM. Quando a gente pensa aqui na Adventure, o torque é 18.9, é um torque maior desse motor e-torque, 1.8, só que esse torque vem em alta, né, a partir de 5.000 RPM. Quer dizer, então é um carro que, para andar na cidade, esse torque de baixa, ele não é tão agradável como acontece com o EA111, tá? Então, assim, na prática, na cidade, a Space Cross ela vai ser mais ágil, mais rápida para sair de um quebra-mola, de um sinal, para fazer um contorno, sei lá, numa curva, por exemplo, que você precisa de um pouco mais de aceleração em saída de curva. E a Adventure ela é um pouco mais lenta nesse sentido da cidade, tá? Ela demora um pouco mais a sair. Quando a gente transfere esses dois carros para a estrada, aí a Adventure é um espetáculo. O torque dela vem em alta e anda pra caramba, tá? O Space Fox, ele já tem uma maior dificuldade, digamos assim, em torque de alta quando comparado com o 1.8 do e-torque, tá? Então, a Adventure na estrada vai embora. Anda pra caramba no torque, na parte de alta, tá? Muito espaço interno também, da mesma forma, né? Aquele aspecto aventureiro, cheio de apliques, de plástico, enfim, estribo lateral, REC, da mesma forma como acontece com a Space Fox ou a Space Cross também. E um porta-malas até um pouco maior, tá? São 460 litros de porta-malas, quer dizer, um carro também espaçoso internamente, com bom porta-malas, um carro familiar, que se for aqui, ó, mesma coisa, ó, câmbio manual, tá? Esquece a emotion, não vale a pena, tem que ser o câmbio manual. Nesse caso aqui, vocês vão ter também uma boa confiabilidade mecânica. Então, se a gente pensar nessa faixa de 40 mil reais, a Space Cross, a Space Fox ou até mesmo a Adventure com câmbio manual, é uma boa opção para um carro 2012, beleza? Todos eles têm uma boa confiabilidade mecânica. Valeu? Um abraço, galera. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Um abraço.